Olha, ontem à tarde teve a posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, o que deu início, então, aos trabalhos desse novo ano, dessa nova legislatura. A maior parte dos parlamentares vai compor a base do governo nessa legislatura. A cerimônia foi realizada, então, ontem, lá na sede da Casa de Leis Estadual, e foi muito concorrida, viu? Tinha muita gente querendo participar do evento. Os 54 deputados estaduais foram empossados e vão ocupar as cadeiras pelos próximos 4 anos. A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, do PSD, parlamentar que, aliás, foi eleito pela 5ª vez consecutiva, pela 5ª vez seguida, para o comando da Assembleia Legislativa. A votação para a escolha da presidência e dos demais integrantes da mesa executiva foi unânime. E aí eu vou chamar a atenção de você que nos acompanha para que essa votação unânime chamou muita atenção depois de uma confusão que aconteceu lá na Assembleia, né, Mark? Inclusive, o Mark traz a apuração completa lá no portal dele, no RIC+, na coluna dele, porque o que foi que aconteceu? Antes da votação, para a chapa da mesa diretora, que eu lembro também a você que tinha chapa única, só tinha uma chapa inscrita por lá, né? 9 nomes que compõem a mesa diretora, o presidente Ademar Traiano, e tinham outros 8 deputados lá fazendo parte dessa mesa na chapa que estava inscrita. Pois então, um deles era um nome do União Brasil, o Ney Leprevot, deputado também lá da casa. E aí, antes de começar a eleição, 4 dos 7 deputados estaduais deste partido pediram formalmente ao presidente Ademar Traiano a troca do nome do partido na composição da mesa. Eles queriam retirar Ney Leprevot e colocar ali um outro deputado estadual, que é o Paulo do Carmo. Isso deu a maior confusão, o Ademar Traiano não aceitou, não pôde ser realizada a troca, e aí, depois que tudo isso aconteceu, teve a votação e a chapa que estava lá inscrita ganhou por unanimidade, né, Mark? Eles fizeram a confusão, mas depois mesmo assim votaram a favor da chapa completa, isso que chamou a atenção, né? Uma certa hipocrisia, né, Manu? Você reclama ali do nome que está na chapa, mas vota nela logo em seguida, mesmo não tendo o pedido atendido da troca. Então, a política é feita disso, né? O que se comenta lá na Assembleia é que eles fizeram isso para tentar, vai que cola, né? Sabe aquela, se colar, colou, né? Não colou, né? E ficou feio e expôs ainda mais esse racha do União Brasil aqui no Paraná. O partido que tem união só no nome, mas é todo fragmentado. São pelo menos 3 grupos políticos dentro do União Brasil que tem uma das maiores bancadas da casa. É a segunda maior bancada, empatada ali com o PT. Então vamos lá. Quais são os grupos do União Brasil hoje? Tem um grupo ligado ao presidente estadual, o Felipe Francischini, que é deputado federal também. Ele é o presidente do partido, então é uma ala que o pessoal brinca ali que é mais burocrata em relação aos ditames do partido. Aí tem um segundo grupo que é mais ligado ao Palácio Iguaçu, que é uma zona governista, digamos assim, do União Brasil aqui no Paraná, que é ali representada muito pelo Mauro Moraes, que inclusive virou secretário, que é do União Brasil. Esse grupo aí tem as bênçãos da direção nacional do partido, né? Inclusive foi a direção nacional que fez a intermediação da ida de Mauro Moraes para a secretaria, porque o grupo do Felipe Francischini não queria o nome dele, e um terceiro grupo que é o do Sérgio Moro, né? Que é o senador que tomou posse ontem, né? Que nesse assunto especificamente, pelo menos é o que ele diz, se manteve distante, né? Ficou mais independente em relação a essa ocupação dos nomes no governo. Mas o União Brasil, então, todo fragmentado, uma bancada grande, porém que não se conversa, e ficou claro isso, né, Manu? Eles pediram que isso fosse feito, que esse nome fosse trocado, pediram a cabeça do Ney Leprevot e não conseguiram, e mesmo assim votaram todos tranquilamente lá na chapa única que tinha o nome do Ney Leprevot. O pessoal, acho que está na live, até viu o documento ali, é tipo aqueles abaixo-assinados mesmo, né? Dos 7, 4 deputados assinaram, mas não deu certo. Até porque, Manu, até para trazer esse bastidor para o nosso ouvinte e para o nosso espectador da live, claro que a formação da chapa da Assembleia respeita o tamanho das bancadas, óbvio, dos partidos, mas necessariamente a vaga não é do partido. A chapa é feita de forma individual, com deputados ali, vamos dizer assim, com os CPFs dos deputados, não são os partidos que são representados. É respeitar o tamanho de cada bancada, mas quando um nome entra na chapa, é o nome do deputado, não é a vaga do partido. Então, por isso que eles não conseguiram tirar o Ney Leprevot. Inclusive, foi um teste de força ali, né? O pessoal que montou a chapa falou assim, não, aqui não tem confusão, não vai ter galhofa. O acordo é esse, vai ficar esse, por isso o Ney Leprevot, inclusive, agora
está na mesa da Assembleia. É isso, até porque essa chapa única estava sendo articulada já há bastante tempo, né, desde o final do ano passado, mas então depois de toda essa confusão que aconteceu por lá, houve a votação e foi unânime a eleição de Adhemar Traiano à frente da presidência e todo o resto da mesa diretora. Bom, depois que tudo isso aconteceu, a nossa equipe que estava lá, da Jovem Pan News, conversou com o deputado Adhemar Traiano, que se elegeu então pela 5ª vez consecutiva como presidente da casa, e ele falou um pouquinho com a gente sobre a expectativa para essa nova legislatura. Vamos ouvir. Olha, eu sempre pautei a minha gestão como presidente da casa no diálogo. Primeiro, também saber ouvir muito. Esta é uma regra que eu estabeleço como presidente da casa. Paciência, calma, sangue frio. Nos momentos mais difíceis eu tive que agir com racionalidade. E a casa, ela é ampla, ela é plural e, portanto, o presidente tem que saber conduzir como magistrado, nunca querendo pender para um determinado lado, mas sempre agindo nas suas decisões com a nossa Bíblia, que é o regimento interno. O diálogo é um imperativo na casa e é por isso que a gente está aqui já há quase há 10 anos como presidente. Além do presidente Adhemar Traiano, a equipe da Jovem Pan News também conversou com o deputado Alexandre Cury, do PSD. Ele que foi o deputado mais votado nessa última eleição, entre todos os parlamentares, e agora vai ocupar também o cargo de primeiro secretário da casa. Ele falou aí também um pouquinho da expectativa, de fazer parte da nova composição da mesa executiva. Vamos ouvir. Nós vamos dar continuidade ao bom trabalho que a antiga mesa executiva fez, de modernização, de transparência, de digitalização, de transparência total dos atos. Vamos continuar facilitando o acesso da população às informações dessa casa. Diálogo total. Todo mundo sabe que a minha forma de agir é com muito diálogo, com muito respeito, sempre honrando a palavra. Já fui primeiro secretário dessa casa, fui muito novo, com 27 anos, agora com muito mais experiência, num 6º mandato. Sabemos que teremos embates aqui dentro, é uma casa de leis, temos oposição, temos situação, temos os deputados com as suas pautas, mas com muito diálogo faremos uma grande administração e um mandato de 4 anos promissor. Bom, e aí sobre essa nova composição da Assembleia Legislativa, o que a gente destaca para você, ouvinte? Entre os parlamentares, teremos ampla maioria compondo a base do governo de Ratinho Júnior, que já era grande na legislatura passada e ficou ainda maior. O PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, segue dominando as cadeiras da casa com 16 representantes. Em segundo lugar, em quantidade de deputados estaduais, temos o Partido dos Trabalhadores e o União Brasil, que estão empatados, cada um destes partidos com 7 representantes cada. O Partido Liberal vai contar com 5 deputados e o PP tem 4 integrantes. O Republicanos confirmou 3 nomes, enquanto o PSDB conseguiu 2 parlamentares, assim como o MDB, o Podemos e o PROS. Completando as cadeiras da LEP, também foram eleitos deputados do PDT, Cidadania, Solidariedade e PSB, cada um destes partidos com 1 deputado cada. E aí a gente conversou também com o líder do governo na LEP, que nessa nova legislatura será o deputado Hussein Bakri, do PSD, que acredita que a base deve abranger ao menos 40 parlamentares, 40 dos 54 no total. E ele ressalta que mesmo defendendo as pautas de Ratinho Júnior, vai sempre respeitar as opiniões divergentes. Nós vamos procurar tratar da forma mais democrática possível. Eu já exerci a liderança nesse mandato passado e sempre procurei tratar com respeito as minorias. E aí tivemos um bom resultado. Evidentemente que, vez ou outra, sempre esquenta, do ponto de vista político, esquenta o ambiente, e é normal. Mas eu vou procurar levar com muito respeito à oposição. Num primeiro momento, nós não temos ainda nenhuma informação de projetos polêmicos por parte do governo. Por outro lado, o deputado Requião Filho, do PT, que é o novo líder da bancada da oposição, reforçou que espera que o debate seja ampliado na casa. Não é apenas o não pelo não. Na oposição, os deputados têm a liberdade de votar com aqueles que concordam e expor no que nós discordamos, apontar erros e fiscalizar. Afinal de contas, esse é o papel mais importante dessa casa, fiscalizar o executivo. Vocês podem ter certeza que é nessa linha que a oposição vai trabalhar. A bancada teve um aumento, eu ainda acredito que com os novos deputados que estão entrando, a bancada independente terá um aumento.
eu acho que vai ser um novo desafio, vai ser uma Assembleia onde eu espero que o debate seja ampliado. Na legislatura passada, o debate foi muito pequeno, muito recolhido, tímido, eu diria. E nós queremos acabar com a conurbação entre os poderes. A harmonia pode existir, mas a conurbação não. Bom, Marco, ao que tudo parece, vai ser uma legislatura tranquila para o governador Ratinho Júnior. A gente viu aí que a situação, a base do governo conta com quase 40 apoios já declarados, de um total de 54. Oposição tem algo em torno de 8 a 10 deputados. É uma oposição que a gente já está acostumada aqui no estado do Paraná, que sabe fazer bastante barulho, né? Sabe polemizar, mas na hora do vamos ver, das votações, parece que Ratinho Júnior não deve encontrar tanta dificuldade assim, né? Não vai encontrar. A Assembleia tem uma base numerosa que apoia o governo. O Ratinho Júnior fez uma grande bancada, o partido dele é o maior da casa, mais de 10 deputados, é muito grande, é uma das maiores bancadas da história do Paraná, e a Assembleia tende a respeitar até a correlação de forças que a eleição mostrou. O Ratinho Júnior fez quase 70% dos votos, então o paranaense deu o recado, que está tranquilo com o governo, né? E muitos desses deputados também foram ajudados porque estavam ali na base de apoio, né, nas franjas de Ratinho Júnior. Então, a Assembleia, nesse momento, pelo menos, não deve ter grandes projetos polêmicos, deve ter uma atuação mais tranquila, pelo menos até agora, até porque no fim do ano passado eles trabalharam bastante, então já aprovaram tudo que tinha que aprovar, coisas polêmicas como aumento de salários dos políticos, como aumento de secretarias, como aumento de imposto, né, como a questão da venda da Copel, que era mais polêmica, então tudo isso já está resolvido. Então agora nós temos um tempo de calmaria, pelo menos é o que se desenha no cenário. Sobre a questão da oposição, a oposição é muito importante. A democracia pede oposição. E mais do que isso, às vezes as pessoas não param para pensar. O que valida um governo é justamente a sua oposição, né, que faz as críticas ali, mas que o reconhece como governo. O reconhecimento de um governo estabelecido para a oposição dá credibilidade para o próprio governo. É um paradoxo interessante, mas que é muito importante nessa relação de forças da democracia. Então, a oposição é muito importante. Pelo que a gente entende ali, a principal pauta dessa bancada de oposição será o pedágio, inclusive um bastidor importante, né? Ontem a oposição, o deputado Arilson Chiorato, que é presidente do PT no Paraná, tentou inclusive reativar a comissão dos pedágios. O governo se adiantou e apresentou uma proposta antes. Vamos ver como é que isso vai ficar nas próximas sessões, mas deve ser a principal pauta, que é a principal pauta do Estado nesse momento. E a oposição, liderada pelo PT, muitas vezes esquece que agora a bola está com o Partido dos Trabalhadores. Veja, a maior parte das estradas estratégicas que serão privatizadas são do governo federal, são responsabilidade do governo federal. Então, é necessário ter um diálogo. E aí são os dois pontos colocados aí, que a gente já falou no comecinho do jornal, né? O pedágio de 5 prometido pelo Lula, que é só de manutenção, ou um pedágio que preveja uma tarifa justa e obras. Esse será o grande debate, e o que eu espero como paranaense é que a oposição tenha, como bem falou o Requião Filho aí, responsabilidade. Não é fazer oposição por fazer oposição, é fazer o debate técnico, apontar problemas e tentar construir soluções. O Paraná precisa de uma oposição que seja responsável e não só que fique gritando lá. Porque até agora, nesse assunto do pedágio, a oposição mais gritou e fez confusão do que ajudou de fato no debate.